Audiolivro de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, O Homem que Rastejava. Final. Não existiam sinais de excentricidades em seus modos ou em sua aparência. Era um homem grande, sério, alto e envergava o paletó com a dignidade que um professor precisa. Seus olhos eram suas características mais notáveis. Observadores, penetrantes e tão astutos que pareciam ladinos. Ele olhou para nossos cartões de visita. Por favor, sentem-se, cavalheiros. O que posso fazer pelos senhores? Holmes sorriu amavelmente. Essa era a pergunta que eu estava para lhe fazer, professor. Para me fazer? Talvez haja algum engano. Disseram-me que o professor Presbyterian, de Camford, necessitava dos meus serviços. Ah, é mesmo? Pareceu-me ver um brilho malicioso naqueles intensos olhos escuros. Disseram-me, não foi? Posso perguntar o nome desse informante? Desculpem-me, professor, mas o assunto é confidencial. Se eu cometi um engano, não há problema. Só posso dizer que lamento muito. Nada disso. Quero saber melhor do que se trata. Isso me interessa. O senhor tem algum bilhete, telegrama ou carta que comprove sua afirmação? Não, não tenho. Suponho que o senhor não dirá que eu mesmo chamei? Prefiro não responder, disse Holmes. Eu imagino que não, disse o professor com aspereza. Contudo, essa questão em particular pode ser respondida facilmente sem a sua ajuda. Ele atravessou a sala e tocou a campainha. Nosso amigo, o Sr. Bennet, atendeu ao chamado. Entre, Bennet. Esses dois cavalheiros vieram de Londres acreditando terem sido chamados. Você cuida da minha correspondência. Você tem algum registro de qualquer coisa enviada para uma pessoa chamada Holmes? Não, senhor, respondeu Bennet, enrubescendo. Bem, isso é definitivo, disse o professor, olhando furiosamente para meu companheiro. Agora, meu senhor, ele se inclinou para a frente com as duas mãos sobre a mesa. Parece-me que está numa posição bastante duvidosa. Holmes deu de ombros. Só posso repetir que lamento ter feito esta intromissão desnecessária. Não é o suficiente, Sr. Holmes, o velho exclamou quase gritando, ostentando uma maldade extraordinária no rosto. Ele se colocou entre nós e a porta enquanto falava, e furioso balançava as duas mãos em nossa direção. Vocês não vão se livrar tão facilmente desta, disse em tom de ameaça. Seu rosto retorcia-se enquanto matraqueava, e ria numa raiva irracional. Eu estava convencido de que teríamos de lutar para sair daquele escritório. Não fosse a intervenção do Sr. Bennet. Meu caro professor, ele exclamou, considere sua posição. Considere o escândalo que vai ser para a universidade. O Sr. Holmes é um homem conhecido. O senhor não pode tratá-lo dessa forma. De má vontade, nosso anfitrião, se é que posso chamá-lo assim, liberou nosso caminho até a porta. Fiquei feliz quando me encontrei fora da casa, na calma da alameda laqueada por árvores. Holmes parecia ter se divertido muito com o acontecido. Os nervos de nosso erudito amigo parecem meio fora de prumo, ele disse. Talvez nossa invasão tenha sido um pouco rude, mas pelo menos conseguimos o contato pessoal que eu queria. Mas ora essa, Watson, ele está atrás de nós, o bandido está nos seguindo. Ouvimos o som de passos apressados atrás de nós, mas para meu alívio não foi o professor, mas seu assistente quem apareceu na curva da alameda. Ele se aproximou ofegante. Sinto muito, Sr. Holmes. Quero me desculpar. Meu caro, não é preciso. Faz parte da profissão. Eu nunca o vi se comportar de modo mais perigoso. Ele está cada vez mais sinistro. O senhor compreende agora porque eu e sua filha estamos tão assustados. Mas ainda assim ele está com a cabeça muito boa. Boa demais, disse Holmes. Esse foi o meu erro. É evidente que sua memória é mais confiável do que eu pensara. A propósito, podemos antes de ir ver a janela do quarto da senhorita Presbyterian? O Sr. Bennet abriu o caminho entre os arbustos e pudemos ver a lateral da casa. É aquela, a segunda janela à esquerda. Ora, essa parece inacessível. De qualquer modo, observem que há uma trepadeira logo abaixo e um cano de água acima, que poderiam servir de apoio. Eu não me arriscaria a subir por ali, clamou o Sr. Bennet.
Claro que não, seria uma empreitada perigosa para qualquer homem normal. Há outra coisa que eu gostaria de lhe contar, Sr. Holmes. Tenho o endereço do homem em Londres para quem o professor escreve. Ele me escreveu pela manhã e peguei o endereço no mata-borrão. É algo vergonhoso para o assistente de confiança, mas o que mais eu posso fazer? Holmes olhou para o papel e guardou-o no bolso. Dorak. Um nome incomum. Eslavo, imagino. Bem, é um elo importante da corrente. Vamos voltar a Londres essa tarde, Sr. Bennet. Não vejo em que poderemos ajudar ficando aqui. Não podemos prender o professor, pois ele não cometeu nenhum crime. Também não podemos interná-lo, já que é impossível provar que está louco. Por enquanto, não é possível tomar qualquer medida. Então, o que vamos fazer? Ter paciência, Sr. Bennet. As coisas logo vão caminhar. Salvo engano, a próxima terça-feira nos trará uma nova crise. Certamente estaremos em Camford nesse dia. Enquanto isso, já que a situação geral é bastante desconfortável, talvez a senhorita Pressburg possa prolongar sua visita. Isso é fácil. Então mantenha-a longe até nos assegurarmos de que ela não corre mais perigo. Enquanto isso, deixe o professor à vontade. Procure não contrariá-lo. Enquanto ele estiver de bom humor, tudo bem. Lá está ele, exclamou Bennet num sussurro assustado. Olhando entre os galhos, vimos a figura alta do professor emergir do portão do edifício e olhar ao redor. Ele parou inclinado para a frente, balançando as mãos à sua frente e virando a cabeça de um lado para o outro. Com o último aceno para nós, o assistente saiu do meio dos arbustos e aproximou-se do patrão. Os dois voltaram juntos para casa, no que nos pareceu uma conversa animada e até agitada. Imagino que o velho somou 2 mais 2, disse Holmes enquanto voltávamos para o hotel. Ele me pareceu ter uma inteligência especialmente clara e lógica, pelo pouco que eu vi. É explosivo, sem dúvida, mas do seu ponto de vista, ele tem por que explodir, já que há detetives em seu rastro e ele suspeita de que seu empregado esteja envolvido nisso. Receio que nosso amigo Bennet esteja numa situação delicada. No caminho, Holmes parou no correio, de onde despachou um telegrama. À noite a resposta nos alcançou e ele me passou o papel. Estive na avenida comercial e vi Dorak, pessoa gentil, natural da Boemia, idoso. Tem grande loja de variedades. Mercer. Você não conheceu Mercer, disse Holmes. É meu faz-tudo, que trata das questões rotineiras. Era importante saber alguma coisa do homem com quem nosso professor se corresponde tão secretamente. Sua nacionalidade corresponde com a visita à Praga. Que bom que alguma coisa corresponde à outra, eu disse. No momento parece que nos confrontamos com uma longa série de fatos inexplicáveis, sem conexão entre si. Por exemplo, o que é em comum entre um cachorro bravo e uma viagem à Boemia? Ou desses dois fatos que um homem rastejando por um corredor à noite? Quanto às suas datas, é o maior engano de todos. Holmes sorriu e esfregou as mãos. Devo dizer que estávamos sentados na sala de estar da velha hospedaria, com uma garrafa do famoso vinho de que Holmes falara sobre a mesa. Bem, vamos observar as datas primeiro, ele disse, unindo as pontas dos dedos e agindo como se estivesse falando com alunos. O diário daquele jovem mostra que a confusão começou no dia 2 de julho, e daí em diante ela retornou em intervalos de 9 dias. Pelo que me lembro, há apenas uma exceção. Assim, a última crise, na sexta-feira, foi em 3 de setembro, que também se encaixa na série, assim como 26 de agosto. Isso está além de uma simples coincidência. Fui obrigado a concordar. Então, ele continuou, vamos formular uma teoria provisória segundo a qual a cada 9 dias o professor toma alguma droga forte que tem seu efeito passageiro, mas altamente tóxico. Sua natureza violenta é reforçada pela droga. Ele começou a tomá-la em Praga. E agora ela lhe é fornecida por esse intermediário boêmio em Londres. Tudo se encaixa, Watson. Mas e o cachorro, o rosto na janela e o homem rastejando no corredor? Bem, pelo menos temos de onde começar. Não espero nenhuma novidade até a próxima terça. Enquanto isso, só podemos ficar em contato com Bennet e desfrutar as amenidades desta encantadora cidade. Pela manhã, Bennet escapou para nos trazer as novidades. Como Holmes previra, ele passara por maus bocados. Sem acusá-lo diretamente de ser o responsável por nossa presença, o professor foi bastante áspero em suas palavras, deixando claro seu ressentimento.
Naquela manhã tinha voltado ao seu normal, e dera sua aula normalmente brilhante para uma classe lotada. A não ser por seus estranhos acessos, disse Bennet. Ele mostra mais energia e vitalidade do que antes. Sua mente também está mais aguçada, mas não é ele. Não é o homem que conheci. Acho que não temos nada a temer pelo menos por uma semana, Holmes observou. Sou um homem ocupado e o Dr. Watson tem seus pacientes para atender. Vamos marcar de nos reencontrar aqui a esta hora na próxima terça-feira. Então acredito que antes de partirmos novamente poderemos explicar a origem de seus problemas, mesmo se ainda não pudermos resolvê-los. Enquanto isso, escreva-nos contando as novidades. Não soube do meu amigo durante os próximos dias, mas na segunda-feira à noite recebi um bilhete pedindo-me para encontrá-lo na manhã seguinte no trem. Pelo que me contou, enquanto viajávamos para Camford, tudo estava bem. A paz reinava no lado do professor e sua própria conduta parecia perfeitamente normal. Esse também foi o relato que o próprio Sr. Bennet fez quando nos visitou à noite em nossos aposentos, na hospedaria Chequers. Hoje ele teve notícias do correspondente em Londres. Recebeu uma carta e um pacote, cada um com uma cruz embaixo do selo, indicando-me que eu não devia mexer neles. Fora isso, nada. Isso pode ser o suficiente, disse Holmes com gravidade. Agora, Sr. Bennet, acho que devemos chegar a alguma conclusão esta noite. Se minhas deduções estiverem corretas, teremos uma oportunidade de esclarecer os fatos. Para tanto, é preciso manter o professor em observação. Sugiro, portanto, que permaneça acordado de vigília. Se ouvi-lo passar por sua porta, não o interrompa. Apenas siga-o o mais discretamente possível. Eu e o Dr. Watson estaremos por perto. A propósito, onde fica a chave daquela caixa de que nos falou? Na corrente de um relógio do professor. Acho que nossa investigação deve ir nessa direção. Na pior das hipóteses, a fechadura não deve ser muito resistente. Existem outros homens em boas condições físicas na propriedade? McPhail, o cocheiro. Onde ele dorme? Em cima do estábulo. Talvez precisemos dele. Bem, nada podemos fazer agora, até que vejamos como as coisas evoluem. Até logo. Espero que o vejamos antes do amanhecer. Era perto da meia-noite quando assumimos nosso posto entre os arbustos, em frente à janela do vestíbulo do professor. A noite estava agradável, mas fria. Foi bom termos levado nossos casacos. A brisa soprava e as nuvens eram sopradas através do céu, cobrindo de quando em quando a lua crescente. A vigília teria sido cansativa, não fosse nossa expectativa e agitação, que nos fazia continuar. E a certeza do meu camarada de que chegaríamos ao fim daquela estranha sequência de fatos que estudávamos. Se houver de fato um ciclo de 9 dias, esta noite veremos o professor em seu pior estado, disse Holmes. Esses sintomas estranhos terem começado depois da visita dele a Praga, a manutenção de uma correspondência secreta com um comerciante boêmio em Londres, que provavelmente representa alguém de Praga, e ter recebido dele um pacote hoje, tudo aponta numa direção. O que ele toma e por quê ainda está além do nosso conhecimento, mas o que emana de Praga está muito claro. Ele toma essa droga seguindo certas diretrizes que regulam um sistema de 9 dias, que foi o primeiro ponto a chamar minha atenção. Mas os sintomas são extraordinários. Você observou os nós dos dedos dele? Tive de confessar que não reparara. Grossos e calejados de um modo que nunca vi. Sempre olhe as mãos primeiro, Watson. Depois os punhos, joelhos das calças e sapatos. Nós de dedos muito estranhos que só podem ser explicados pelo tipo de progressão observado. Holmes parou de falar e de repente deu um tapa na testa. Oh, Watson, Watson, que tolo eu tenho sido. Parece inacreditável, mas deve ser verdade. Tudo aponta numa direção. Como deixei de ver a relação entre as ideias? Esses nós de dedos, como pude ignorá-los? E o cachorro? E a era? Está na hora de eu desaparecer no meu campo dos sonhos. Veja, Watson, lá está ele. Vamos ter a chance de ver o que acontece. A porta da casa foi aberta lentamente e vimos a robusta figura do professor Presburn contra o aposento iluminado. Vestia seu robe de chambre. Estava ereto, parado ali na soleira, mas inclinado para a frente, com os braços pendendo à sua frente como da última vez que o vimos. Então o professor se adiantou e passou por uma mudança extraordinária. E ele caiu numa posição agachada e começou a se mover, apoiado nos pés e mãos, pulando de vez em quando, como se estivesse transbordando de energia e vitalidade. Deslocou-se pela frente da casa e virou na quina da parede.
Então Bennet passou pela porta e o seguiu, cautelosamente. Venha, Watson, venha! Exclamou Holmes. E nos esgueiramos entre os arbustos até atingirmos um ponto de onde podíamos ver o outro lado da casa, que estava banhado pelo luar. Bem visível, o professor estava agachado ao pé da parede coberta de era. De repente, ele começou a escalá-la com incrível agilidade. Saltava de galho em galho, com firmeza e segurança, fazendo essa subida aparentemente pelo simples prazer de se exercitar, sem qualquer objetivo definido em vista. Com o Hobbes voaçante à sua volta, ele parecia um morcego gigante grudado na parede de sua própria casa. Um recorte escuro contra a parede iluminada pelo luar. Parecendo ter se cansado da brincadeira e descendo de galho em galho, moveu-se na direção do estábulo, rastejando da mesma forma estranha de antes. O cachorro tinha aparecido latindo furiosamente e ficando ainda mais agitado quando viu seu dono. A corrente estava esticada ao máximo e o animal tremia de raiva. Deliberadamente, o professor colocou-se apenas um pouco além do limite do alcance do cachorro e começou a provocá-lo de todas as formas possíveis. Ele pegava punhados de pedrinhas no chão e os atirava no focinho do cão. Depois começou a cutucá-lo com uma vareta e passava suas mãos a centímetros das mandíbulas ansiosas. Esforçava-se de todas as formas em aumentar a fúria do animal, que já estava além de qualquer controle. Em todas as nossas aventuras, nunca vi cena mais estranha do que aquela figura impassível, agachada como um sapo, mas ainda digna, provocando o cachorro, para uma selvagem exibição de violência através de planejada crueldade. Então, num instante, aconteceu. Não foi a corrente que partiu, mas sim a coleira que escapou, pois tinha sido feita para um terra-nova de pescoço grosso. Ouvimos o tilintar do metal caindo e no instante seguinte, cão e homem rolavam no chão, um rugindo de raiva e o outro chiando de medo. Por muito pouco o professor não se foi. A criatura pegara de jeito na garganta, com as presas entrando fundo. E ele já estava desacordado antes de chegarmos até os dois e conseguirmos separá-los. Poderia ter sido uma tarefa perigosa para nós, mas a voz de Bennet acalmou instantaneamente o cachorro. O barulho trouxera o sonolento e atônito cocheiro de seu quarto do estábulo. Já esperava essa, ele disse, balançando a cabeça. Eu já tinha visto o professor fazendo isso antes, e eu sabia que o cachorro ainda pegaria ele cedo ou tarde. O animal foi dominado e juntos carregamos o professor para seu quarto, onde Bennet, que também era médico, me ajudou a cuidar da garganta ferida. Os dentes afiados passaram perigosamente perto da artéria carótida, e a hemorragia fora séria. Em meia hora o perigo havia passado. Eu dei ao paciente uma injeção de morfina e ele caiu em sono profundo. Então, e somente então, pudemos olhar um para o outro e analisar a situação. Acho que ele precisa ser examinado por um bom cirurgião, eu disse. Bom Deus, não! Exclamou Bennet. No momento, o escândalo está restrito à nossa casa. Está seguro conosco. Se sair de entre essas paredes, não vai parar de crescer. Considere sua posição na universidade, sua reputação na Europa e os sentimentos da filha. Muito bem, disse Holmes. Acho que é possível manter o assunto entre nós e também evitar que isso volte a acontecer. Agora que podemos agir. Pegue a chave da caixa, Sr. Bennet. MacPhail ficará com o paciente e irá nos avisar de qualquer alteração em seu estado. Vamos ver o que conseguimos descobrir com a caixa misteriosa do professor. Não havia muito, mas era o bastante. Uma ampola vazia, outra cheia, uma seringa hipodérmica e diversas cartas em caligrafia primitiva e estrangeira. As marcas nos envelopes mostravam ser aquele que o assistente não podia mexer, e todos tinham sido enviados por A. Dvorak, da Avenida Comercial. Eram apenas faturas dando conta das garrafas enviadas ao professor Presburn, ou recibos acusando o pagamento. Contudo, havia outro envelope, com letra evidenciando melhores instruções do remetente, com selo austríaco e carimbo de Praga. É o que procuramos, exclamou Holmes ao abrir o envelope. Prezado colega, começava a carta. Desde sua estimada visita, pensei muito em seu caso. Embora em suas circunstâncias haja razões especiais para o tratamento, eu recomendaria extremo cuidado, pois meus resultados mostram que existe certo perigo. É possível que o soro do antropóide fosse melhor. Tenho usado, conforme lhe expliquei, langur de cara preta, porque o espécime está acessível. Langur é, claro, um rastejador, enquanto o antropóide anda ereto, sendo mais próximo em todos os sentidos. Peço-lhe que tome todas as precauções possíveis para que não haja revelação prematura do processo. Não tenho outro cliente na Inglaterra, e Dvorak é meu representante. Apreciaria relatórios semanais. Respeitosamente, H. Lauenstein. Lauenstein!
O nome recordou-me de algum recorte de jornal que falava de um cientista obscuro que buscava o segredo do rejuvenescimento e o elixir da vida. Wallenstein de Praga. Wallenstein e o extraordinário soro da força, proibido pela medicina porque ele se recusava a revelar sua fonte. Em poucas palavras eu contei o que sabia. Bennett pegara o manual de zoologia da estante. Langur, ele leu. O grande macaco de face negra das encostas do Himalaia, o maior e mais humano desse tipo. Outros detalhes se seguem. Bem, obrigado, Sr. Holmes. Está claro que descobrimos a raiz desse mal. A raiz está, disse Holmes, na verdade, nesse caso de amor temporão, que deu ao professor a sensação de que só poderia satisfazer seu desejo se voltasse a ser jovem. Quando alguém tenta se pôr acima da natureza, inevitavelmente cairá sob ela. O tipo mais elevado de homem pode se tornar um animal se abandonar o caminho reto do destino. Ele permaneceu pensando por um instante com a ampola na mão, observando o líquido claro. Quando escrever para esse homem e lhe disser que o considero responsável criminalmente pelo veneno que vende, nossos problemas vão terminar, mas podem voltar. Outras pessoas encontrarão outros modos. E existe um perigo aí, um perigo real para toda a humanidade. Pense, Watson, que os materialistas, os sensuais e os mundanos iriam todos prolongar suas vidas inúteis. As pessoas espirituais não evitariam o chamado de algo mais elevado. Seria a sobrevivência dos menos adequados. Que tipo de buraco nosso pobre mundo se tornaria? Repentinamente o sonhador desapareceu e Holmes, o homem de ação, se levantou da cadeira. Acho que não há mais nada a ser dito, Sr. Bennet. Os diversos acontecimentos irão se encaixar facilmente no esquema. O cachorro, é claro, percebeu a mudança com mais rapidez que o senhor. Seu olfato permitiu isso. Foi o macaco e não o professor que Roy atacou, assim como era o macaco que atiçava Roy. Escalar paredes era um prazer para a criatura, e imagino que ele tenha ido parar por acaso na janela da senhorita Presburn. Watson, um trem sai cedo para Londres, mas acho que temos tempo para uma xícara de chá no Checkers antes de pegá-lo. Fim.